Quero hoje saudar o pronunciamento, o anúncio do avanço que está ocorrendo no projeto Brasil Sem Miséria, no avanço do programa Bolsa Família, do Brasil Carinhoso, anunciado hoje pela ministra Tereza Campelo e pela presidenta Dilma Rousseff. Mas antes, gostaria aqui de apresentar um requerimento, hoje já apreciado e aprovado por consenso, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, inclusive tendo a senadora Ana Amélia na comissão hoje também de Direitos Humanos salientado, mas eu gostaria aqui de apresentar um requerimento nos termos do artigo 218, inciso 7º, artigo 221 do Regimento Interno, inserção em ata de voto de pesar pelo falecimento ocorrido nessa madrugada, 29 de novembro, do jornalista, apresentador, mediador do programa Canal Livre e comentarista do Jornal da Band, Joemir Betting, aos 75 anos. Ele estava internado desde o dia 22 de outubro no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, e no domingo, dia 25 do corrente, sofreu um acidente vascular encefálico hemorrágico, bem como a apresentação de condolências à esposa Lucila e aos filhos Gianfranco e Mauro, bem como aos seus netos. Joemir Betting nasceu em Tambaú, interior de São Paulo, em 21 de dezembro de 1936. Começou a trabalhar como boia fria aos 7 anos de idade, encorajado pelo padre Donizete Tavares de Lima, o qual tinha um guru espiritual e profissional. Mudou-se para a cidade de São Paulo para estudar Sociologia na USP e acabou fazendo carreira no jornalismo desde 1957. Iniciou na editoria de esportes, trabalhando na cobertura de futebol dos jornais O Esporte e Diário Popular, e também na Rádio Pan-Americana, que posteriormente se transformou na Rádio Jovem Pan. E hoje eu ouvi na Rádio Bandeirantes o relato dele próprio, dizendo que a certa altura, ele, que era um palmeirense entusiasmado, ele estava, certo dia, irradiando o jogo Palmeiras e Corinthians e estava uma partida equilibradíssima, mas eis que o jogador do Palmeiras fez um gol quase olímpico, ele ficou tão entusiasmado que resolveu dar uma banana para a torcida corintiana. E então mencionou que quase o lincharam. E quando ele chegou ali na redação da rádio e do jornal, ele pediu demissão. Falou, não vou mais continuar como locutor, cronista esportivo, porque eu me envolvi demais, algo assim. E eis que então ele mudou o seu trabalho, e daí, em 1962, sociólogo formado, trocou o jornalismo esportivo pelo econômico, sendo convidado a lançar uma editoria de automóveis no caderno de classificados da Folha de São Paulo. Em 1968, Joemir foi premiado, como ele mesmo afirmava, com o cargo de editor de economia do jornal. A partir de 1970, passou a escrever uma coluna diária que também era publicada em mais de 50 jornais brasileiros. Tão apreciada que era a sua coluna. Seu propósito maior era explicar os fenômenos e problemas econômicos de tal forma que a sua mãe ou qualquer pessoa que não tivesse tido uma formação de economia ou mais aprofundada pudesse compreender os fenômenos, seja o que se passa com os preços, com o desemprego, com o emprego, com a economia, com a taxa de câmbio ou o que for. Eu tive a felicidade de conhecer e interagir com Joemir Betting quando me tornei redator de assuntos econômicos da Folha de 1976 a 1980. Como todos os brasileiros, passei a respeitá-lo e admirá-lo por sua extraordinária dedicação e amor à profissão, seu comprometimento ético, a busca da verdade, além de suas qualidades como um dos principais jornalistas
da TV e Rádio Bandeirantes, onde tantas vezes ancorou debates entre candidatos a prefeito, governador, presidente, senador, inclusive com a minha participação quando fui candidato em 90, 98 e 2006. Em 1991, Joemir iniciou nova fase em sua vida, se transferindo para o jornal O Estado de São Paulo, onde continuou a escrever diariamente. Essa coluna foi mantida até 30 de janeiro de 2004. Durante esses anos, de 70 a 2003, também trabalhou como comentarista de economia nas rádios Bandeirantes, CBN, Jovem Pan, Gazeta e nas redes da TV Bandeirantes, Gazeta, Record e Globo. Em março de 2004, voltou ao Grupo Bandeirantes, onde permaneceu até hoje. Joemir Betting foi um dos responsáveis pela introdução do jornalismo econômico na rádio, ainda nos anos 70 e na televisão na década seguinte. Além disso, lançou livros como Na Prática, a Teoria é Outra, Os Juros Subversivos, procurando assim clarear o entendimento do tema para leigos. Também assinou ensaios e artigos para as principais revistas semanais do país. Jornalista respeitado, Joemir afirmava trabalhar e estudar desde a infância, cerca de 15 horas por dia, e dizia realizar, no mínimo, 8 palestras mensais em convenções, congressos e seminários. Era onde se reencontrava, como ele dizia, com a profissão que pretendia seguir nos tempos da USP, ou magistério. Joemir era casado com Lucila desde 1963, e pai de 2 filhos, Gianfranco, publicitário e webmaster, e Mauro, comentarista esportivo de jornal e televisão. Mauro estava no ar na madrugada na Rádio Bandeirantes quando recebeu a notícia da morte de seu pai. Ele conteve as lágrimas e fez uma homenagem, lendo uma carta que eu aqui me permito registrar. Pela beleza, pela maneira como um pai, pelo seu exemplo, pela sua forma de ser, conseguiu ser tão amado por seus filhos. Eu vou ver se consigo falar aqui o que disse Mauro Betting sobre o seu filho Joemir Betting. Nunca falei com meu pai a respeito, depois que o Palmeiras foi rebaixado. Sei que ele soube ou imaginou. Só sei que no primeiro domingo, depois da queda para a segunda, pela segunda vez seu Joemir teve um derrame antes de ver a primeira partida depois do rebaixamento. Ele passou pela tomografia logo pela manhã. Em minutos, o médico, corintianíssimo, disse que outro gigante não conseguiria se reerguer mais. No dia do retorno à segundona dos infernos, meu pai começou a ir para o céu. As chances de recuperação de uma doença autoimune já não eram boas. Ficaram quase impossíveis com o que sangrou o cérebro privilegiado, irrigado e arejado como poucos dos muitos que o conhecem e o reconhecem. Amado e querido pelos não poucos que tiveram o privilégio de conhecê-lo. Meu pai, o melhor pai que um jornalista pode ter, pode ser o melhor jornalista que um filho pode ter como pai. Preciso dizer algo mais para melhor. Babo para o melhor babo do mundo, que virou o melhor nono do universo. Preciso, mas não sei. Normalmente ele sabia tudo. Quando não sabia, inventava com a mesma categoria com que falava sobre o que sabia. Todo pai é assim para o filho. Mas um filho de jornalista, que também é jornalista, fica mais órfão ainda.
Nunca vi meu pai como um super-herói, apenas como um humano super. Só que jamais imaginei que ele pudesse ficar doente e fraco de carne. Nunca admiti que nós pudéssemos perder quem só nos fez ganhar. Por isso sempre acreditei no meu pai, no time dele e o nosso. Ele me ensinou tantas coisas que eu não sei. Uma que ficou é que nem todas as palavras precisam ser ditas, devem ser apenas pensadas. Quem fala o que pensa e não pensa no que fala. Quem sente o que fala nem precisa dizer. Mas hoje, eu preciso agradecer pelos meus 46 anos. Pelos 49 de amor da minha mãe, pelos 75 dele. Mais que tudo, pelo carinho das pessoas que o conhecem. Logo gostam dele, especialmente pelas pessoas que não o conhecem. E algumas choraram como se fosse um velho amigo. Uma coisa aprendi com você, Babo. Antes de ser um grande jornalista, é preciso ser uma grande pessoa. Com ele aprendi que não tenho de trabalhar para ser um grande profissional. Preciso tentar ser uma grande pessoa, como você fez as duas coisas. Desculpem, mas não vou chorar. Choro por tudo. Por isso choro pela família, sempre. Palmeiras, amores, dores, cores, canções. Mas não vou chorar por algo mais que tudo que existe no meu mundo, que são meus pais. Meus pais, que também deveriam se chamar minhas mães, sempre foram presentes. Um regalo divino. Meu pai nunca me falou, mesmo ausente de tanto que trabalhou. Ele nunca me falta porque teve a mulher maravilhosa. Que é Dona Lucila. Segundo seu Joemir, a segunda maior coisa da vida dele, que a primeira sempre foi o amor que ele sentiu por ela desde 1960. Quando se conheceram, na Rádio 9 de Julho, onde fizeram família. Meu irmão e eu, filhos do rádio. Filhos de um jornalista econômico pioneiro e respeitado, de uma âncora de TV reconhecido e inovador, um mestre de comunicação brilhante e trabalhador. Meu pai, eu sempre soube que jamais seria no ofício algo nem perto do que ele foi, porque raros foram tão bons na área dele. Raríssimos foram tão bons pais como ele. Raríssimos também bons maridos. Raríssimos foram tão boas pessoas. E não existe outra palavra inventada para falar quão raro e caro palmeirense ele foi. Mas sempre é bom lembrar que palmeirenses não se comparam. Não são mais, não são menos, são Palmeiras, basta. Como ele um dia disse, no anúncio da nova arena em 2007, como esteve escrito no vestiário do Palmeiras no palestra de 2008 até a reforma, explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário e a quem não é palmeirense é simplesmente impossível. A ausência dele não tem nome, mas a presença dele ilumina de um modo que eu jamais vou saber descrever, como jamais saberei escrever o que ele é, como todo pai de toda pessoa. Mais ainda quando é um pai que sabia em 40 segundos descrever o que era o Brasil, e quase sempre conseguia. Não vou ficar mais 40 frases tentando descrever o que pude sentir por 46 anos. Explicar quem é Joemir Betting é desnecessário. Explicar o que é meu pai, não estar mais neste mundo, é impossível.
Nono, obrigado por amar a nona. Nono, obrigado por amar o nono. Os filhos desse amor jamais serão órfãos. Como oficialmente eu soube agora, 1h15 desta quinta-feira, 29 de novembro, 32 anos e uma semana depois da morte de meu nono, pai da minha guerreira Lucila, Joemir José Betting, foi encontrar o pai da bola, Valdemar Filme, nesta quinta-feira, às 0h55. Essas são as palavras de Mauro Betting. Que exemplo! Ele conseguiu falar isso sem chorar. Eu não consegui. Não consegui. Senador Suplicy. Mas fiz questão de ler porque acho que Joemir Betting é um exemplo formidável de ser humano, de avô, de pai, que granjeou tal admiração de seu filho e de todos nós. Senador Suplicy, é compreensível a emoção que Vossa Excelência está vendo, que comoveu todos nós e certamente todos os telespectadores que estão acompanhando a TV Senado. A sua emoção é compreensível porque Vossa Excelência fala como se essa carta fosse lhe dirigida e esse sentimento é um sentimento que orgulha todos nós, seres humanos, que apreciamos a relação de respeito e a relação amorosa de pais e filhos, que está faltando muito no nosso país e na sociedade moderna. Uma relação de diálogo, uma relação respeitosa, amorosa e solidária. Então, esse exemplo também é um exemplo para muitos pais e filhos de nosso país. Além, claro, da figura que foi Joemir Betting, nosso colega, porque eu considero também meu colega jornalista, tivemos juntos em muitas empreitadas, e o Joemir Betting, conhecido pela sua capacidade de ter simplificado a linguagem para que o povo entendesse a economia. E foi esse o grande talento que ele usou para simplificar essa linguagem, hermética às vezes, hoje mais coloquial, mas esse foi o grande talento. Além disso, torcedor fanático do seu Palmeiras, eu tenho simpatias, talvez não sei por causa do Filipão, né, que foi treinador do time, nosso querido Filipão, espero que um dia ele vá treinar meu Inter, mas o Joemir também foi o pai da famosa frase gol de placa. E eu acho que isso todos os brasileiros, essa expressão cunhada por ele, às vezes não são identificadas pelo autor, o nosso querido Joemir Betting. Pela sua brilhante carreira como cronista esportivo, apaixonado pelo time que ele torcia. No domingo, a disputa entre Palmeiras e Santos, na Vila Belmiro, fará um minuto de silêncio em memória a este grande profissional da comunicação, que teve sempre uma atitude absolutamente respeitosa com a verdade, ao expressar a sua opinião, a defesa dos interesses nacionais. A mim, por exemplo, que tenho cuidado com a agricultura, ele sempre teve um olhar de compreensão, o senador Valdemir Moca, e a importância que a agropecuária brasileira tem para a economia brasileira. Nunca foi um sectário, sempre foi um democrata, um homem comprometido com a verdade, com a transparência e com a responsabilidade. Aliás, foi na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária que Vossa Excelência hoje, muito bem, expressou o seu sentimento e propôs a homenagem a Joemir Betting. E eu tive, para encerrar, senador Suplicy,
a oportunidade, o privilégio de ter feito uma viagem aos Estados Unidos para conhecer a fábrica da Boeing em Seattle, com o Joelmir Betting e a Lucila e os meninos que eram adolescentes, imagine. Então, hoje, um especialista, inclusive, na área de aviação, na área de aviação civil, e outro colega também jornalista. Então, eu convivi pessoalmente com essa figura notável que o Brasil deixou um vazio, mas certamente deverá contando histórias no céu ou em algum lugar que ele esteja, com o brilho de sempre do nosso inesquecível Joelmir Betting. A sua homenagem, eu me associo porque já havia encaminhado à mesa um requerimento com igual teor, pedindo senador Valdemir Moca um voto de pesar à família e à Rede Bandeirantes, onde ele serviu com grande talento, tinha uma cara da Rede Bandeirantes, o nosso querido Joelmir Betting. Então, me associo e cumprimento. A sua emoção comoveu a todos nós. Parabéns, senador. Muito obrigado, senadora Ana Amélia, que, como jornalista e senadora brilhante, sabe tão bem as qualidades do nosso Joelmir Betting. Muito bem. Senador Wellington. Senhor presidente, com muita honra. Me permita aqui um minutinho, eu sei que... Mas, veja, esse é um momento... em que eu queria lembrar aqui nesse instante, de dois homens que têm uma história que orgulha a todos nós brasileiros, e Vossa Excelência é um deles. Eu começo falando de Vossa Excelência. Acho que presenciar aqui essa emoção de Vossa Excelência, ao ler a carta dirigida por um filho, a Joelmir Betting, e eu entendi aqui, acho que foi perfeita a frase da senadora Ana Amélia, como se a carta fosse dirigida para Vossa Excelência. Eu sei que é algo que o faz aqui mais do que um ser humano. Ou seja, um senador que, até ao ler uma carta, entranha o sentimento e transmite isso para todos nós. E isso nos faz refletir de modo ainda mais forte. Então, eu queria aqui também me somar a Vossa Excelência, desse exemplo de homem, de vida. Eu tive o privilégio, não com a mesma intensidade que Vossa Excelência, que a senadora Ana Amélia, mas de estar com ele, de conhecê-lo e de admirá-lo, porque pessoalmente também é alguém tão admirável quanto como um jornalista, exemplar, como alguém que passou por tantos momentos de altos e baixos do nosso país e sempre com essa respeitabilidade. Então, eu queria aqui me congratular também e dizer que Vossa Excelência faz hoje aqui uma homenagem que, na verdade, ao homenagear Joelmir Betting, homenageia a seriedade e os exemplos raros de homens que encantam o nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, senador Wellington Dias. Também no Piauí chegava a palavra de Joelmir Betting, seja quando ele trabalhou na TV Globo e nesses últimos anos na TV Bandeirantes, por todo o Brasil, todos nós aprendemos a admirá-lo, respeitá-lo e amá-lo. Prezado senador Valdemir Moca, agradeço a sua gentileza. Eu vou deixar para falar meu pronunciamento sobre o Brasil Carinhoso, então, na próxima semana, já que me estendi bastante, então não quero abusar, apenas quero registrar o requerimento pelo qual peço a licença já autorizada pelo presidente José Sarney para representar o Senado na 27ª Assembleia Ordinária do Parlamento Latino-Americano, no Panamá, onde eu seguirei na madrugada de sexta-feira, dia 1º, para fazer a apresentação, juntamente com parlamentares da Venezuela, do Equador e do Uruguai, sobre um projeto de lei marco da instituição da renda básica para os 27 países da América Latina e do Caribe. E não haverá despesas para o Senado, e já no domingo eu estarei de volta. Então, senhor presidente, peço para os dois requerimentos mencionados serem
considerados. Muito obrigado, e na próxima semana estarei falando do progresso tão importante obtido pelo Programa Brasil Carinhoso, inclusive na sua nova fase, que saúdo, anunciada hoje pela querida presidenta Dilma Rousseff e pela ministra Tereza Campelo. Muito obrigado.